paz do Senhor aos irmãos. Que bom que você veio na casa de Deus e já ouvimos bastante coisas boas nesta noite. Só o fato de chegar aqui e orar, derramar a alma diante de Deus, já é uma grande coisa, né? Poder passar momentos aqui, orando, intercedendo, clamando, derramando a alma perante o Senhor. Eu confesso aos irmãos que hoje eu podia orar aqui mais uma hora, está tão gostoso de orar hoje. Tem dia que você vai orar, parece que ora 10, 15 minutos, parece que é 2 horas, né? E tem dia que você dobra o joelho e parece que está tudo aberto, está tudo leve, e fica bom de orar e o tempo passa e a vontade da gente é ficar ali na presença de Deus, porque naquela oração Deus está nos visitando e o Espírito de Deus está fazendo alguma coisa com a gente, né? E se nós analisar e voltarmos um pouco para a Bíblia, Paulo diz o seguinte, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu creio que é aquele momento que a oração começa a ficar boa, né? Aí você fica ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora e não dá vontade de levantar. E se não fosse ter que cumprir o horário, a gente ficava um bom tempo na presença de Deus. Eu creio que é quando o Espírito de Deus ele entra em ação, fazendo alguma coisa, né? Então fica maravilhoso orar. Claro que nós temos culto ou trabalhos quase todos os dias. Estava falando com o Joab agora há pouco, que conversando com alguns irmãos, eles disseram assim, pastor, não é fácil ir na igreja todo dia, porque nós temos atividade todo dia. Todo dia, se a gente for disponibilizar o tempo, a gente está todo dia na igreja. Está domingo, está segunda, está terça, está quarta em alguma congregação, está quinta no culto da vitória, sexta-feira mais em algum trabalho, sábado talvez num outro trabalho. Então a gente está todo dia na igreja. Mas é bom, né? Pelo menos nós passamos envolvidos com as coisas de Deus. Não é fácil vir todo dia na igreja, mas é bom. Pois é, vamos abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3, e vamos ler até o versículo de número 4. Colossenses capítulo 3. Todos acharam? Versículo 1 até o 4 que diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Todos entenderam o texto, né? Louvamos a Deus, meus irmãos, porque hoje
Em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Nós estamos enquadrados dentro daquela palavra que Jesus falou com Nicodemos, quando Nicodemos procura Jesus para indagar a Cristo com respeito à salvação. E Jesus afirma a ele o que ele deveria fazer para ser salvo, para ver o céu e para entrar no céu. Jesus, com bastante clareza, ele ensina Nicodemos acerca da salvação. Quando nós começamos a ler esse texto, estes versículos, esta carta de Paulo está dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai primeiro as coisas que são de cima. E com certeza, eu tenho ciência disso, e os irmãos também têm, que nós passamos por esse processo de morte para a vida, através do processo do Calvário, de entendermos o Evangelho, aceitar Jesus, nascer de novo. Houve em nossa vida uma ressurreição espiritual. Não é verdade? Paulo, ele escrevendo a sua carta também, no livro de Efésios, alguém pode até ler para mim, Efésios 2:5 e Efésios 2:6. O que é que Paulo está dizendo ali? Ele diz que antes nós estávamos, leia Lucas para nós. Olha aqui. Antes estávamos mortos. Nós estávamos mortos. O homem sem Deus e a mulher sem Deus, ele está morto. Interessante, né? Eu vinha vindo aqui pelo centro, e eu estava observando um homem saindo do mercado, brincando com outro, todo sorridente, e eu fiquei olhando para ele, e eu comecei a analisar. Aí está indo um cadáver ambulante. Aí está indo um morto-vivo. Um morto-vivo. Eu comecei a me lembrar disso. Mas nós também éramos assim. E estávamos assim. Antes nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Estava mortos em nossos delitos, deleites, no pecado. Éramos verdadeiros cadáveres ambulantes, vivos mortos, andando por aí afora. Eu fiquei analisando o cidadão, parece que ele está tão contente, brincando com o outro, fazendo gesto e tal, mas o infeliz está morto. Olhando para ele assim, eu via nele uma velha natureza, uma velha criatura, e eu meditando e até achando graça em alguma coisa, baseado na Bíblia, olhando para aquele cidadão e tendo assim uma visão clara do que diz a Bíblia. Antes nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, nos delitos, não é verdade? Andava, claro, fisicamente, se locomovia, fazia tudo que tem direito que o ser humano faz. Mas diante de Deus, esta criatura está morta, está sem vida, estão negros, estão sem vestiduras, estão nus, sem vestes espirituais, porque eles estão mortos. E Paulo, nesta carta aos Filipenses, que o Lucas leu aqui, está dizendo que nós estávamos nesta situação, certo? Mas ele nos vivificou,
Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pelo processo do Calvário, na morte. Os que nele creu, os que recebeu Jesus como Salvador, no Evangelho de João, diz que recebeu-lhes o poder, teve o direito, o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, rejeitaram, mas agora todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E lá nas epístolas de João, ele está dizendo: vede quão grande caridade tem Deus de nos ter feito filhos de Deus. Ele nos fez filhos de Deus. Antes éramos apenas criaturas, homens, né? Mas criaturas é tudo aquilo que Deus criou. O cavalo também é uma criatura, claro, uma criatura animal. Nós somos um pouco diferentes, né? Mas também sem Deus e mortos, sem a vivificação de Cristo, também o homem está desta forma. Mas ele está dizendo aqui, nestes versículos que eu li, que já ressuscitamos com Cristo. E Pedro, voltando às palavras de Pedro, Pedro está dizendo que ele nos gerou de novo. Essa geração deu a ressurreição. Ele nos gerou de novo, porque o homem é nascido de mulher. Não é verdade? O ser humano é nascido de mulher. E depois, quando aceita Jesus, recebe o novo nascimento, é nascido outra vez. Mas aí Pedro está dizendo que não é mais da semente corruptível, mas da incorruptível, da semente de Deus, da palavra de Deus, nascidos outra vez, gerados de novo pela palavra de Deus. Vamos outra vez gerados, né? Então nós louvamos a Deus. Esse processo aconteceu na vida do Nicodemos, como já disse aqui, nasceu de novo. Jesus disse: você precisa nascer da água do Espírito. Eu evangelizava um casal de origem alemã. Eu fui na casa deles pregar o evangelho para aquele casal. Eu falei tão forte de Jesus para aquele casal aquela noite, e ele: pastor, eu quero aceitar Jesus agora então. Eu disse: calma, meu filho, eu quero que você entenda o que é aceitar Jesus, o que é ficar crente. Ele disse: mas eu estou morto, eu vou para o inferno, se eu morrer eu já estou morto. Eu explicando isso para ele. Eu disse: não, meu filho, deixa para outra hora, agora não, eu quero que você ouça a palavra. Eu fui pregando, e ele foi se dobrando: não, pastor, eu quero aceitar já. Ele segurava na mesa, e a esposa dele sentadinha ali me ouvindo. Ele segurava na mesa: não, pastor, eu quero já, é hoje. Eu quero. Disse: não, fica de pé, meu filho, eu quero que tu ouça a palavra. Eu quero que você aprenda a palavra, o que é você aceitar Jesus para ser salvo, nascer de novo. Aí ele disse: mas pastor, no final da pregação, ele disse: o pastor vai embora, e se eu morrer eu vou para o inferno, eu já estou morto espiritualmente. E ele começou a ficar aborrecido, ser tomado por uma tristeza. Eu disse: não, Jesus não vai deixar você morrer até a semana que vem. A semana que vem eu volto aqui, daí vocês vão aceitar Jesus, todos os dois. Mas eu quero que vocês reflitam o que eu estou pregando, o que eu estou falando, certo? Pense bem nesse assunto bíblico, que nesta noite eu vos transmiti, e eu volto aqui sexta-feira que vem. Aí vocês dois vão aceitar Jesus e a jovem também. Mas ele lutou para aceitar Jesus aquela noite, eu não deixei. Ele disse: não, eu quero que você entenda o que é o Evangelho, certo? E aí sexta-feira você vai aceitar. Eu estava com uma convicção tão grande, eu disse: Jesus não vai deixar você morrer, não vai acontecer nada contigo.
certo? Eu estou convicto que não vai. Aí ele aguardou até outra sexta-feira eu fui lá à noite, preguei mais 1 hora, e o casal e a jovem aceitou Jesus, estão lá firme até hoje, irmãos, servindo a Deus. Mas eu explicava tudo isso para ele. O que é receber Jesus? O que é o homem e a mulher sem Deus? Eles estão mortos nas ofensas, nos pecados que está na alma, que está na vida do ser humano. Mas quando o homem entende o Evangelho, a mulher entende, aceita Jesus, então nasce de novo. Nesta palavra, Paulo está dizendo, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eu creio que todos têm ciência disso, não é verdade, irmão? Nós somos crentes. O Espírito de Deus veio ao nosso coração. Nós temos experiências com Deus. Jesus está na nossa vida. Nós entendemos quando Jesus está falando. Eu saí da escola dominical domingo aqui, eu fui para casa e Deus falou comigo. Me deu uma alegria tão grande. O Espírito do Senhor falou comigo. E falou algo comigo muito importante que eu não posso revelar à igreja. E eu fiquei naquela alegria, naquele gozo. Fui para o batismo à tarde, me segurando para não chorar lá no batismo, porque o coração estava como cera perto do fogo. Nós entendemos quando o Espírito de Deus fala conosco, quando a palavra de Deus fala forte ao nosso coração, nós entendemos. Quando Deus fala em sonho, de qualquer forma que Deus quer falar comigo e contigo, nós entendemos por quê? Nós não estamos mais mortos, nós estamos vivos. Agora interessante, eu ficava encucado, depois que eu me converti, entendendo todas essas coisas, eu ficava encucado, por que eu não era crente e eu ouvia a voz de Deus? Deus falava direto comigo, eu ouvia o Senhor falar comigo. Eu passava uma luta tremenda. E eu já falei aqui nesse altar, que muitas vezes eu chegava em casa às 5 horas da manhã de um baile, eu não conseguia deitar e dormir sem dobrar o joelho na margem da cama e conversar com Jesus. Porque aquela voz que falava comigo me perturbava, falava comigo sobre a eternidade, sobre o céu, e que eu precisava aceitar que da forma que eu vivia sem Cristo e sem a graça, eu não entraria no céu. E aí aquilo me fazia orar, eu chegava, eu dobrava o joelho, 5 horas, 4 horas da manhã, eu levantava as mãos para o céu e dizia assim, Jesus, não deixa eu morrer desse jeito, tem misericórdia de mim. Sabia rezar um monte de reza, como eu já disse, eu dei uma pincelada lá em Criciúma, sábado à noite, quando preguei lá, falando da oração do crê em Deus Pai. A oração do crê em Deus Pai que o católico reza, ela está certíssima, até aonde eles colocam aquela baita mentira, lá dizendo, depois que crê na ressurreição dos mortos e na Santa Igreja Católica. Aí estragou tudo. Desmentiu toda a verdade que eles colocaram ali, começando, como é que começa, Lucas? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Assim começa a oração do crê em Deus Pai. Tudo que eles vão falando ali é verdadeiro, até quando chega na Santa Igreja Católica. Aí complicou tudo. Mas é verdadeiro aquilo ali, é verdade. Mas eu não rezava essas rezas, sabia tudo isso, decor, mas eu não rezava aquilo ali, eu dobrava o joelho e eu ia conversar com Jesus, porque aquela voz me perturbava e não me deixava em paz. E eu tinha que dobrar o joelho e conversar com Jesus. Eu levantava a minha mão para o céu, de olho arregalado, ligado no céu, no trono. Interessante, né? Diz que Deus não fala com morto, só com vivo. E eu estava morto, sem Deus na vida, se bem que eu era um adolescente. E dos 15 aos 19 anos eu ouvia essa voz que falava comigo. E que não me deixava em paz. Até o dia da minha conversão. Então Deus foi muito maravilhoso para comigo.
falando desta forma e trazendo a preciosa salvação de Cristo à minha vida. Então, meus irmãos, nós ressuscitamos com Cristo. Agora, após este processo, nós temos uma peregrinação aqui nesta vida. Nós precisamos caminhar até o dia perfeito. Caminhar em direção ao céu, caminhando nesta vida, trabalhando, comprando, negociando, fazendo, desfazendo. Nós precisamos, enquanto vivermos aqui, fazer tudo que vier às nossas mãos. Mas ressuscitados com Cristo, nós não podemos tirar o foco do céu. Aonde está o Senhor, que diz Paulo que um dia Ele virá para nos buscar? Eu estava meditando ali, quando os irmãos estavam cantando, e me lembrando de um hino que diz assim, ó: Ele vem, não avisou a hora, Ele vem, venho sem demora, Ele vem, Ele vem. Jesus vai voltar. Ele disse que Ele ia preparar lugar, depois viria para nos levar para estar com Ele. E o texto que o Lucas leu esta noite está dizendo que todo o vosso espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Ele virá como ladrão de noite, não sabemos a hora, mas Ele vem, Ele virá. Então, irmãos, nós ressuscitados com Cristo, nós temos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito que está dentro de nós e que clama: Abba, Pai. Nós temos. Paulo diz: se é que Cristo habita em vós. Ele está falando. E Ele habita, verdadeiramente Ele habita no crente. O Espírito Santo só não habita no crente se for muito rebelde, se não for obediente à palavra, se for arrogante, se for rebelde, se for presunçosos, certo? Se não viver no temor de Deus e não cumprindo a palavra, o Espírito Santo pega e sai daquela pessoa e deixa ele sozinho. Mas se você tem temor de Deus, serve a Deus, está lutando para ir para o céu, Ele está contigo. Eu atendi hoje uma irmã, não sei se ela está aqui, ela está voltando, e ela disse: pastor, eu quero, não que a gente é perfeita, mas eu estou lutando para fazer o que é perfeito. Estou lutando para obedecer a palavra, cumprir a palavra, porque eu quero ir para o céu. Me falou uma porção de coisa boa e eu achei importante o que aquela irmã falou. Não que eu seja perfeito. E Paulo fala estas palavras também na sua epístola, dizendo: não que eu seja perfeito, mas uma coisa é, deixando as coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão à frente de mim. Não que eu seja perfeito, mas eu luto, eu me esforço, com todas as minhas forças, para ver se de alguma maneira posso alcançar a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos. Olha o que Paulo está dizendo. Não que eu já tenha alcançado, não que eu seja perfeito e que já estou livre de males e perigos, não. Mas uma coisa eu faço, eu estou lutando, estou batalhando, estou me esforçando. Quem fala isso é Paulo. Para alcançar aquilo pelo qual também fui chamado. Então, meus irmãos, nós precisamos lutar, mas nós temos a graça de Cristo, nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo ao nosso coração que nos ajuda. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de fraqueza, mas um espírito de fortaleza.
Aleluia. Ele nos deu uma graça poderosa. Bendito seja o nome do Senhor. E esta graça, ela é uma coisa tão linda que parece que tem dia que a pessoa está de arrasto, o outro dia a pessoa está como um gigante, né? Aleluia. Às vezes a pessoa está desanimada, vai orar, de repente uma açãozinha do Espírito Santo renova ele, renova ela. De repente ele vai ler a Bíblia, uma palavra bíblica que ele bateu o olho, leu, o Espírito Santo mexe aqui dentro do coração. Ele vai ouvir um hino, uma palavra daquele hino, o Espírito Santo pega aquela palavra lá, traz, leva lá no coração dele ou dela e dá uma sacudida. E de repente estamos novamente fortalecidos, encorajados, animados, cheios de força. Ele está dizendo, já que ressuscitastes com Cristo, buscai primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Porque, irmãos, nós dependemos inteiramente do céu, certo? Eu falei aqui um dia desse, que a Bíblia diz que é a bênção de Deus que nos enriquece e não acrescenta dores. Eu dependo da bênção de Deus. Os irmãos dependem da bênção de Deus. É o que nós dependemos. Alguém um dia disse para mim, pastor Cirso, tem que fazer um negocinho assim, tem que dar um presentinho, porque senão, eu disse, meu filho, não adianta dar presente. Eu dependo do céu. Eu dependo de Deus, da bênção dele. Por quê? Esse negócio do homem é muito fácil. Mas se Deus não intervir, não agir, não vai dar certo. Nós precisamos de uma ordem de cima, da bênção do alto. Ela enriquece. E quando Deus está no negócio, Ele abre porta, Ele tira alguém que está trancando a porta, e Ele tira de lá para você passar. Deus já fez isso comigo. Agora, se Deus não me quer lá em tal lugar, por que eu vou forçar a porta, vou dar um presentinho para me chegar lá? Para me servir de tribulação na vida, de problema na vida, mais do que nós já temos. Então eu dependo de Deus, porque quando você depende de Deus, Deus te dá uma ordem, tudo acontece. Você vai ter luta também, vai ter problema. Não estamos isentos disso aí, de problemas da vida. Só que quando você está no Espírito de Deus, na direção de Deus, os problemas são mais fáceis para resolver. Você tem auxílio do alto. E se você está sozinho, com manobra, com jeitinho, com presente, daí você vai quebrando a cara toda a vida. Aí fica difícil. Nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor. E o crente precisa aprender a depender de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. E quem vive por fé e vive da fé é diferente. Quem anda desta forma, ele também depende do Espírito de Deus, da ajuda divina. Então nós vamos sempre estar olhando para cima, onde Cristo está assentado, porque nós ressuscitamos com Ele. Precisamos ter o nosso olhar e o nosso coração voltado ao céu, porque acima da nossa cabeça tem um Deus que a Bíblia diz que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, Isaías disse. E aí, irmão, quando o coração é humilde, quebrantado, a pessoa tem humildade, a pessoa reconhece o seu próximo como irmão, ama o seu próximo, não amar só de palavra, mas também de obra, de verdade. Aleluia. Acima de nós tem um Deus que vê tudo, e a Bíblia diz que Deus, Ele está num trono, sentado nas alturas, e diz a Bíblia que Deus se levanta, Deus se curva para ver o que está no céu e o que está na terra. Quando os israelitas estavam sofrendo, massacrado nas mãos de Faraó, Deus disse assim, descerei, eu vou lá ver. Está chegando aqui diante do meu trono um gemido. Eu estou ouvindo um gemido que está chegando aqui. Eu vou descer lá para ver.
E Deus desce para ver. Está chegando um gemido diante dele. Porque Deus conhece os corações. Aleluia. Ele se curva para ver o que está no céu e na terra. E diz a Bíblia que ele levanta o pequeno do pó. Aleluia. Ele levanta do pó, ele tira do monturo e coloca em posições elevadas, em posições de destaque. Assentado com os príncipes do seu povo, Deus eleva o homem. Os irmãos vê lá no Velho Testamento que aquele cidadão preparou uma forca para o outro e quem morreu enforcado foi ele, né? Estava preparando um laço para o outro. E daí o tiro saiu pela culatra, conforme eles dizem por aí. Foi invertido, não é verdade? Deus, Ele é o Deus da pureza, Ele é o Deus da verdade. Quando o homem e a mulher que é nascido de novo, que ressuscitou com Cristo, é bem intencionado, tem o seu coração voltado a Deus. Deus, ou mais cedo ou mais tarde, ou hoje ou amanhã, Ele vai se levantar por você. Ele vai estender as mãos sobre a sua vida. Ele vai te colocar, porque quando Deus tem, Ele tem. Quando Deus tem, Ele dá. Quando Deus quer, Ele faz. No tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem, porque Deus, Ele tem domínio. Deus, Ele reina. Deus, Ele faz. E principalmente quando nós temos fé e buscamos nele de todo o nosso coração. Então o Senhor se levanta. As nossas orações, elas movem o coração de Deus. Eu estava meditando que quando Esdras, ele voltou da Babilônia com os judeus, eles fizeram um acampamento às margens do rio Ava. E aí Esdras diz assim: olha, eu me envergonhei de pedir ao rei cavalos e cavaleiros para a batalha. Me envergonhei, porque havíamos falado ao rei sobre Deus. Mas ele fez uma convocação de jejum e de oração com os judeus às margens do rio Ava. E diz a Bíblia que moveu-se o coração de Deus pela oração, jejum e o quebrantamento do judeu e do sacerdote Esdras. Moveu-se o coração de Deus. E Deus, Ele se move. Deus se move do seu trono para estender as mãos para aquele povo que ali estava. E tudo foi favorável, porque o Senhor estendeu as mãos. A oração de Esdras e dos judeus, com o jejum às margens do rio, com humilhação, mexe o coração de Deus no trono. Por isso, irmãos, Paulo está dizendo: já que ressuscitastes com Cristo, buscai primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Porque, irmãos, o céu está longe de nós. Geograficamente falando, o céu está longe. Mas para Deus, para os anjos e para o Espírito Santo não tem distância. Certo? Deus dá uma ordem lá e é questão de segundos, de milésimo de segundo, o anjo está aqui. Eu falei domingo à noite ali em Criciúma da ressurreição de Jesus. Quando elas foram no domingo de madrugada lá no sepulcro, para ver ali a sepultura, lá estavam os guardas, colocado por autorização de Pilatos, a pedido dos soldados. Tinha lá soldados cuidando da sepultura, né? E diz a Bíblia que ela chegando lá, desce um anjo do céu como um raio. O seu aspecto era semelhante a um raio. E a Bíblia fala que os guardas que ali estavam, assombradamente caíram como mortos. E eles ficaram um bom tempo até recobrar a ideia, né? Caiu como morto. A Bíblia fala que eles caíram como morto. Nesse meio de tempo, enquanto talvez estava lá rolando pelo chão, sem conseguir se levantar, o anjo estava conversando com Maria Madalena e a outra Maria, batendo um papo com elas. Olha, não temais, não tenhas medo. Eu sei a quem buscais, a Jesus
que foi crucificado. Mas olha, ele não está mais aqui. Os guardas caídos no chão, né? Porque eles usaram uma astúcia muito grande. Olha, quando ele estava vivo pregando, a gente ouviu ele falar, esse mentiroso, alguma coisa assim, que eles falaram ali, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então põe guarda lá, Pilatos, para não dizer que, de repente, ele ressuscita, e depois vão sair por aí dizendo que um monte de coisas que não aconteceu. E aí estavam os guardas ali, eles caíram assombrados e como mortos. Irmãos, o anjo trava um diálogo com Maria Madalena e a outra Maria. Olha, vem cá ver. O anjo chama elas, os guardas lá no chão, deitado. E o anjo chama as duas, vem cá. Porque a sepultura, lá ela fica numa rocha, tipo uma caverna, entra lá dentro. Que é a sepultura do senador José de Arimateia. Aí a pedra saiu da boca do túmulo, né? E o anjo entrou lá dentro com as duas mulheres e mostrou, ó, Jesus estava aqui, ó. Pode ver aí, só tá os lençóis aí, que ele tinha sido enrolado. E os guardas deitados lá, né? O baque foi tão grande que eles ficaram fora de si, caíram como morto. Assombrados, caíram como morto. E ali ele trava uma batalha de diálogo. E aí o anjo disse assim, olha, Jesus disse, vocês vão e avisam os seus discípulos, os discípulos de Jesus, que ele está indo para a Galileia. E é para avisar os discípulos para ir lá, que lá vão se ver. Elas saíram correndo, assombradas, mas cheias de alegria. Quando elas saíram lá do jardim do sepulcro, elas encontram Jesus, Jesus aparece, Jesus se manifesta. E elas conheceram Jesus, elas se jogaram para abraçar os pés de Jesus. Aí Jesus conversa com elas ali. Então, os irmãos, veem que coisa linda que aconteceu. Que coisa maravilhosa. E assim, Jesus continuou mais 40 dias na terra até ir ao céu, subindo as alturas lá do monte ali próximo de Jerusalém, e Jesus sobe diante dos olhos de todos eles. E assenta-se à direita de Deus. Ele está lá. Então o que eu quero dizer com isso, irmão, que a resposta das nossas orações, de um coração quebrantado, nós que estamos vivos, ressuscitados com Cristo, nós podemos elevar o nosso coração, a nossa mente, às alturas aonde Cristo está assentado, que de lá vem imediatamente resposta para a tua vida, irmão, para o teu problema. Aleluia! Ele dá a resposta, Ele dá o conforto, Ele dá o consolo, Ele dá a alegria, porque aonde Ele está sentado, nas regiões celestiais, no céu, lá tem uma porção de coisa boa. Por isso que ele diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Não que devemos de deixar de buscar as coisas da terra, né? Nós comemos, nós temos que ir ao mercado, nós temos que ir ao posto, abastecer por gasolina, nós temos que negociar, comprar, vender, trabalhar, construir, né? Mas não é deixar essas coisas, nós precisamos fazer as coisas que temos que fazer aqui. Mas no sentido bíblico é que nós não podemos esquecer de tirar o foco, tirar a nossa atenção do alto, de onde Cristo está assentado. Porque de lá, irmãos, emana sabedoria, graça, poder, unção, autoridade, cura divina, conforto espiritual. Emana tudo aquilo que a nossa alma precisa e também que o nosso corpo precisa. Porque Deus, Ele dá, certo? Ele não só dá para a alma o conforto e tudo que a alma precisa, mas Ele dá para o corpo também. Jesus menciona que se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Você é muito melhor do que um passarinho, eu sempre tenho dito aqui. Nós somos muito mais do que passarinho. E Jesus disse, Ele cuida dos passarinhos.
Ele não vai cuidar de você? Aí Jesus menciona Salomão. Salomão, ele com toda a sua glória e riqueza, vestiu-se muito bem. Mas os lírios, Deus vestiu os lírios muito mais bonito que Salomão. Não foi? Então Deus cuida da roupa, Deus cuida do pão, certo? Lá no Velho Testamento, em Êxodo, diz assim, ó, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água, e tirará do meio de vós as enfermidades. Então Deus abençoa o pão e abençoa a água e tira as enfermidades. Deus supre você de bênçãos. Deus supre você com roupa, com comida, com alimento. Deus, Ele é tudo, Ele é todo conforto para a nossa vida, para a alma e para o corpo. Ficamos de pé para nós orarmos a Deus. Se for rapidinho, irmã, 2 minutinhos, a irmã quer dar um testemunho. Irmão, se tem alguém que está passando por alguma tristeza, dor, doença, problema, venha aqui aos pés de Jesus. Venha à frente do altar, nós vamos orar por você, nós vamos interceder por você. E o Senhor Jesus, que supre toda necessidade, Ele vai suprir a tua, ou mais cedo ou mais tarde, ou esta noite, ou hoje mesmo, ou agora mesmo, Ele vai suprir, porque Ele é poderoso. Nós estamos buscando as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho da irmã. Igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, o testemunho que eu quero dar é que um mês aí atrás, durou um mês mais ou menos, eu fiquei muito mal mesmo. Eu levantava 2 horas, 3 horas, 4 horas e ficava sentada sem poder respirar. Eu respirava e abria a janela e não conseguia. Vou morrer. Tive várias vezes no hospital. E domingo, quando eu peguei a Santa Ceia e o pão ali, eu sei depois na cadeira, pedi para Deus fazer alguma coisa por mim, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava. Aí tomei a Santa Ceia, tudo terminou, fui embora. Quando foi na segunda de manhã, eu levantei de manhã, eu estava diferente. Estava leve. Aquilo que eu sentia que assim saiu. Aquela agonia, aquele desespero assim que me dava assim, saiu. Eu disse, eu parei assim, engraçado. Eu estou me sentindo diferente, não estou mais com aquela agonia, que assim, aquele desespero. E fiquei sentada assim, esperando assim. E hoje, irmã, segunda-feira, eu fiquei assim, eu não fazia mais nada, eu não queria sair mais, eu estava triste, desesperada, desiludida. Fiz exame, vou fazer. Eu mudei totalmente, estou leve, não estou mais com aquela agonia que assim, aquele desespero que eu estava sentindo. Hoje fiz uma porção de coisa dentro de casa, eu não queria fazer mais nada, eu não queria sair mais, nem na igreja eu não tinha mais vontade de ir. Ninguém sabia como é que eu estava sentada nos bancos aí, desespero que eu estava, e graças a Deus, o Senhor fez uma obra no dia da Santa Ceia aqui. Eu entrego esse testemunho em nome de Jesus. Amém. Jesus é maravilhoso, né? Este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o meu sangue, que é derramado por muitos. Jesus, irmãos, é a nossa vitória. Nós só não precisamos de mágica nenhuma. Nós só precisamos de fé e de crer. E de buscar a Ele de todo o coração. Só isso. Não é verdade? Aí, conforme a nossa necessidade, Ele vem suprir. Amém? Vamos orar? Vamos orar pelo filho da irmã, o Jairo. Tem mais um irmão ali, quer oração também? Tem mais. Hoje foi uma senhora ali em casa, pediu oração agora no final da tarde, mas não trouxe nome, né, Eliane? Eu não sei quem é, mas vamos orar pela família dela também. Vamos pedir a bênção de Deus. Nosso Deus é poderoso para suprir. E a Bíblia diz que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, oramos neste momento, Senhor, pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelos Teus servos, pelas Tuas servas, Senhor.
todos que vieram à frente do altar nesta noite, neste momento. Senhor, dá a tua bênção a cada vida. Atenta para estes corações, ó Deus, para as suas necessidades, seja ela física, seja ela financeira, seja ela espiritual. Atende neste momento, Senhor. Muda o cativeiro. Ó Deus, opera o milagre. Senhor Jesus, nós estamos te buscando. Estamos focados no alto, chegando à tua presença, aonde tu estás sentado, à destra do trono de Deus. Senhor Jesus, nós cremos no milagre destas pessoas, destas vidas. Tu é poderoso para suprir toda a necessidade dos irmãos. Pai celestial, entra com providência, opera o milagre. Senhor Jesus, faz uma obra segundo a necessidade de cada irmão e de cada irmã, pelos seus filhos, pelos seus familiares. Senhor, esta senhora que te passou hoje à tarde lá em casa pedindo oração por sua família, por seus filhos, opera o milagre, Jesus. Liberta esta família do poder de Satanás, pelo poder do teu sangue. Senhor Jesus, dá vitória a estas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém.